Salve, torcedor corintiano, torcedora corintiana, vocês torcedores dos clubes que prestigiam nosso canal, sejam todos bem-vindos, meus amigos, ao canal Tu És Orgulho. Estamos aqui para mais um vídeo, mais um pré-jogo. Corinthians e São Paulo jogam amanhã na Neoquímica Arena pela terceira rodada do Campeonato Paulista, primeira fase, ambos com uma vitória e uma derrota no campeonato até o momento. O último confronto dos dois aí, o Corinthians venceu por 3-1 e ambos chegam novamente com problemas políticas, né, como sempre, o Corinthians aí nesse marasmo eterno, o São Paulo agora com o presidente em processo de impeachment, então é complicado, né? É complicado. Vamos tentar falar um pouquinho do Campibola, tá? O Corinthians aí tentando se redimir aí depois de uma lapada com o time reserva pro Bragantino 3-0, né? Com o Dorival fazendo as suas atrocidades como sempre, né? Falando que o torcedor tem que se acostumar. Então o torcedor tem que se acostumar com um time reserva completamente inútil, inoperante, nojento, com Kaká e Hugo titulares, né, Dorival? A gente tem que se acostumar com Kaká e Hugo titulares fazendo cagada o jogo inteiro, né? Tá certo, Dorival. As suas coletivas, Dorival, são patéticas. As suas coletivas são patéticas. Você pode até fazer um bom trabalho dentro das proporções, mas as suas coletivas são nojentas. Você realmente não entende o que é ser um torcedor corintiano, o que o torcedor corintiano passa, né? Você não tem ideia. Então você acha realmente que tá em qualquer outro clube, não só no Corinthians, irmão. Está no Corinthians, é outra parada, a dimensão aqui é outra. Entenda um pouco isso, entenda que você tem que estar em outra rotação aqui no Corinthians. Parece que você ganhou de da Copa do Brasil, viu a atmosfera e não entendeu realmente onde você está ainda, tá? Essa é a minha opinião sobre o seu trabalho. É um trabalho bom, que tem suas valências, tem os seus defeitos, como todos têm, né? Mas uma pena que você não aceita que tem defeitos e que você acha que sempre tem que ficar se provando por conta do seu fracasso na seleção brasileira e que automaticamente ninguém pode criticar o seu trabalho no Corinthians, né? Então, você tem que aceitar que o seu trabalho também tem defeitos. Tem muitas valências positivas, mas também tem muito defeito, tá? Então você poderia ter um pouquinho mais de humildade e entender que você vai ser criticado quando precisar ser criticado e elogiado quando precisar ser criticado. É elogiado, tá bom? Então é isso. Vamos lá. Amanhã o Corinthians enfrenta o São Paulo na Neoquímica Arena, 16 horas, transmissão da TNT e da HBO Max, tá? A TNT é a TV fechada e a HBO é a streaming da TNT. O árbitro de campo é o João Vitor Gobi, auxiliar 1 Daniel Luiz Marques, auxiliar 2 Leandro Matos Feitosa e o VAR é o Adriano de Assis Miranda, tá? Não conheço nenhum aí, eu imagino que sejam ruins, que sejam péssimos profissionais, mas que não sejam protagonistas do jogo, tá? O Corinthians deve vir a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Na primeira volância ali, Charles Oranielli, André, Carrilho e Breno Bidon, fechando a meio de campo. E na frente, Vitinho e Yuri Alberto. Esse deve ser o time do Corinthians. Os desfalques aí, Memphis Depay, Rodrigo Garro e José Martins, tá? Com a possibilidade do Matheus Pereira ser relacionado para o jogo de amanhã, tá? E quem sabe aí entrar num segundo tempo, ou pelo menos sentir a atmosfera da arena. Ele que foi anunciado ontem, né? A demora para anunciar no Corinthians que é impressionante. Agora estamos na guarda aí do Milans, do Caio César e de alguns jogadores aí que podem reforçar o elenco ainda esse ano. Vamos lá. O último jogo o Corinthians vence por 3-1. Foi a última vitória do Corinthians no Brasileiro daquele ano, né? O Corinthians depois não ganhou de ninguém, tomou 3 do Cruzeiro, empata com o Botafogo, perde do Fortaleza, aí depois empata com o Juventude na última rodada, aí tem a arrancada na Copa do Brasil aí, passando pelo Cruzeiro e vencendo o Vasco. Mas a última vitória do Corinthians no Brasileiro do ano passado foi exatamente essa vitória contra o São Paulo. Depois o Corinthians não conseguiu arrancar nenhuma vitória a mais no campeonato. Aquele jogo foi um jogo ruim tecnicamente dos dois times. O São Paulo com muitos desfalques, né, de muitas lesões. O Corinthians também tinha alguns desfalques, não tinha Garro, que tinha sido suspenso no jogo anterior. Se eu não me engano, o Corinthians ele tinha alguns desfalques no meio de campo. E o São Paulo mais desfalcado, né? O Corinthians estava sem o Memphis, que tinha acabado de chegar da data FIFA. E aí jogou no segundo tempo e deu no que deu. Mas foi um jogo bem ruim tecnicamente, onde o Corinthians sai na frente, depois o São Paulo empata logo no começo do segundo tempo. O Corinthians consegue fazer o Memphis Depay uma pintura, depois o Yuri faz o terceiro gol e conclui a vitória. Mas foi um jogo bem ruim. Os últimos jogos de Corinthians e São Paulo têm sido bem ruins. Embora seja
historicamente um jogo bom. Ultimamente os últimos jogos vêm sendo bem ruins, seja com vitória do São Paulo, seja com vitória do Corinthians, bem ruim tecnicamente. Nos últimos anos o São Paulo tem tido mais vitórias, mas historicamente é um esculacho de diferença de freguesia, né? Isso eu falo sem desrespeito ao São Paulo, porque eu não desrespeito nenhum clube aqui, mas é um fato. Historicamente o São Paulo sempre apanhou do Corinthians, sempre teve atrás no confronto direto, seja na Neoquímica Arena, no esculacho na Neoquímica Arena, Pacaembu, Morumbi, coloca qualquer estádio aí, sempre foi mais vitórias do lado do Corinthians. Tá? Mas ultimamente o São Paulo vem tendo superioridade, jogou muitos jogos em casa também, onde tem que ser favorito, né? Mas aí o Corinthians conseguiu arrancar a vitória no último confronto e vai tentar amanhã, se Deus quiser, arrancar outra vitória do São Paulo, e depois aí você já tem mais um clássico que é contra o Santos, mas a gente fala isso depois. Essa escalação aqui, ela é boa dentro das proporções. Eu acho que o Ranieri faz falta, o Martinez faz falta, você ter o Memphis no ataque, claro, faz muita falta, o Garro faz muita falta. Talvez amanhã o Dorival, mesmo com Ramalho e Gustavo Henrique começando titulares, no segundo tempo talvez ele coloque o Gabriel Paulista para entender um pouco da atmosfera da arena, tá? Isso o Dorival realmente entendeu o que é o Corinthians, como eu falei no começo, eu acho que ele não entende. Se ele entender, ele pode fazer isso. O Dorival tem a chance de dar uma resposta de novo pro torcedor depois de um 3-0 contra o Bragantino, um time aí que ele conhece bem, que muitos aí falam que é o time que ele torce. Eu não vou entrar nesse mérito, mas tomara que o Vitinho faça um bom jogo, que comece a jogar bola esse ano, que até agora não jogou. Eu sei que é início de ano, normal, mas tomara que comece um pouco a se mexer um pouco mais, que o Yuri volte bem. O Yuri entrou bem contra o Bragantino, perdeu um gol, mas já criou chances. É diferente você ter o Yuri do que o Pedro Raul. Que o Bidon continue fazendo futebol que ele vem demonstrando, que o Carrilho entre bem como ele entrou contra o Bragantino, dando um lançamento em versão boa, mas o Carrilho gosta de uma balada, né, então chega pesado. Se cuidar um pouquinho, né, Carrilho, que a gente não é otário, né, a gente não é otário. Que o André continue fazendo uma boa evolução de jogador da base. Então é isso, a minha perspectiva é positiva. Tomara que o Corinthians faça um bom jogo. Ultimamente vem sendo jogos ruins, eu acho que esse jogo vai ser mais um jogo ruim, terceiro jogo do ano. Vai ser um time muito pesado dos dois lados, vai ser feio de ver jogar por enquanto, mas que pelo menos o Corinthians saia vitorioso, né? O pós-jogo amanhã, falando agora do canal, não vai ser aqui nesse cenário, creio que vai ser em outro. Eu não vou assistir jogo em casa, como eu falei ontem, eu não vou assistir jogo em casa, eu vou assistir jogo na casa da minha namorada. Talvez o vídeo seja lá, em short, porque lá é complicado, mas o pós-jogo deve ser de lá, tá? Para não atrasar o vídeo para vocês, beleza? Então é isso. Vídeo curto, rapidinho, sabadão aí. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana, tá? Fim de sábado aí bom. Amanhã um domingão com o Corinthians vencendo bom também. E já um início de semana maravilhoso para todos vocês, tá? Alguma coisa para falar? Eu acho que não. O Corinthians fechou a contratação do João Ricardo, goleiro do Fortaleza de 37 anos, algo que eu acho muito bom, porque eu acho importante o Corinthians ter um substituto para o Hugo experiente e um goleiro rodado, vivido, tá? Eu acho importante, então eu gosto do João Ricardo. Ele só vem em março porque ele está lesionado, mas eu acho que é uma boa sacada do Corinthians, um jogador experiente pro gol. O Hugo vai para a seleção em março, a gente sabe disso, nos últimos amistosos. Então é bom você ter o João Ricardo por segurança no retorno, se o Hugo não chegar a tempo e etc. Então acho importante o João Ricardo como goleiro reserva para o Corinthians, 37 anos, já foi eleito o melhor goleiro do Brasil algumas vezes, um dos melhores. Então acho que é importante o Corinthians conseguir esse goleiro experiente, tá? Nada contra o Longo, nada contra o Donelli. O Donelli tem minhas críticas, o Longo eu ainda acho que tem muito futuro, mas eu acho que se você tem um goleiro experiente, você estabelece uma hierarquia muito positiva para os meninos, tá bom? É isso, forte abraço. Comentem aí embaixo o palpite de vocês, se vocês acham que o Matheus Pereira estreia e se o Corinthians consegue uma boa vitória contra o São Paulo amanhã. A Juliana vai estar na arena amanhã, tá? Ela vai trazer muitas coisas legais para vocês lá, fiquem ligados no nosso Instagram. E tem projeto novo no Instagram aí com um dos nossos apresentadores aqui do canal. Fechou?
Forte abraço, vai Corinthians. Um beijo no coração de vocês. Valeu, falou, fui.